E eu vou pegar primeiro o último exercício da aula anterior, que eu não resolvi com vocês ainda. Então a gente estava aqui, ó. Esse é um pouco mais simples do que aquele primeiro, que era enroladão. Aqui. E a gente vai resolver e depois a gente vai pegar alguns exercícios da lista para resolver, que agora dá para resolvê-la. Aqui diz o seguinte, ó. Um bloco desliza sob influência de um jato conforme a figura. Então tem um jato saindo dessa parede estacionária aqui, ele sai a 20 metros por segundo, densidade da água de 999 kg por metro cúbico, área da seção transversal aqui de 0,005 metros quadrados. Ele atinge esse bloco aqui nesse plano aqui, ó. Calcule a velocidade terminal do bloco. O que é velocidade terminal, pessoal? A velocidade terminal é a velocidade que esse bloco vai atingir quando ele não conseguir mais acelerar, né? Então a gente vai resolver esse problema aqui, ó. Vamos copiar aqui, colocar lá nossa lousinha. Primeiro. Não, caramba. Flipbook vazio. Então aqui, ó, vamos só pra gente começar. Hoje a gente tá na aula do dia 25/10/2021. A gente está resolvendo o exercício 2 da nossa aula. E o exercício é esse aqui, ó. Então o que vai acontecer? Primeiro, eu tenho que fazer algumas hipóteses aqui. Bem como naquele problema anterior que a gente estava resolvendo, que a gente teve que fazer algumas hipóteses também para poder resolver o problema. Aqui também a gente vai fazer as mesmas hipóteses, só que talvez de uma maneira um pouquinho mais simples, né? Então o que vai acontecer? Eu vou imaginar assim, ó. Eu vou imaginar que eu continuo... Risquei errado aqui. Continuo tendo o jato aqui, ó. Beleza? E esse jato, ele vai gerar para mim um jato d'água aqui. Assim. E esse jato, quando ele bater nesse anteparo aqui, ó. Tá aqui o bloco, só pra gente... Só pra constar aqui. Então, o chão. Quando esse jato bater nesse anteparo aqui, qual que vai ser a minha primeira hipótese? A primeira hipótese vai ser que ele vai sair lateralmente aqui, ó. Certo? Essa é a minha primeira hipótese. Beleza. Qual que é a segunda hipótese? Eu vou fazer 2 volumes de controle aqui para a gente explorar um pouco. Eu vou fazer este volume de controle aqui. E eu vou fazer um outro volume de controle amarelinho aqui, só para a gente pensar um pouco no que vai acontecer com esse jato aqui, ó.
aqui e aqui assim. Então esse daqui vai ser meu volume de controle 1 e esse daqui vai ser o meu volume de controle 2. Beleza. O que vai acontecer? Eu tenho alguns dados aqui, ó, que me falam sobre o jato quando ele sai daqui desse bocal aqui, mas eu não tenho os dados do jato quando ele chega aqui, certo? E eu gostaria muito de que esses dados fossem exatamente iguais quando esse jato chega aqui, ou que no mínimo eu pudesse correlacionar esses dados, né? Se eu olhar para o volume de controle 1, o que vai acontecer? Até vamos ajeitar um pouquinho aqui, ó. Acho que um pouquinho mais para cima assim. Se eu olhar para o volume de controle 1, então vamos dizer assim, ó, observando o volume de controle 1, o que a gente pode notar? Ó, eu vou ter aqui no volume de controle 1 uma quantidade de água entrando por esse lado aqui, né? Então eu vou ter a água aqui, ela vai estar a uma velocidade V. A área da seção transversal aqui é A. E eu vou ter os elementos diferenciais de área aqui assim, né? dA para cá e dA para cá. Isso do volume de controle 1, tá? Eu vou até fazer esse dA assim, peraí, para facilitar a vida, ó. Ainda apontando para fora, tá? E aqui, então, eu vou ter uma água aqui saindo a uma velocidade V2. E essa área aqui da seção transversal eu vou chamar de A2, tá? No volume de controle 1, eu posso aplicar primeiro a lei da conservação da massa, né? Então, como que eu coloco essa lei? Essa lei, ela diz o seguinte, ó, a derivada temporal da integral no volume de controle de ρ dV mais a integral na superfície de controle de ρ v dA igual a zero. Beleza. O volume de controle 1, ele não enche nem esvazia, né? Toda a água que entra por um lado sai pelo outro lado. Não importa o tamanho desse volume de controle aqui, né? Porque conforme esse bloco vai andando para cá, esse volume de controle ele vai aumentar de tamanho. Mas vamos pegar em uma posição genérica aqui. Nessa posição genérica, toda a água que entra nele tem que sair dele, certo? Então aqui, o que a gente vai ter? A gente vai ter este volume de controle 1 em regime. Então esse termo aqui vai ser zero, porque ele está em regime. Esse outro termo aqui, ele vai representar as entradas e saídas de água pelas superfícies aqui, né? Então o que eu vou ter? Eu vou ter, aqui nessa primeira superfície, eu vou ter ρ. O meu produto VDA vai dar negativo aqui, porque DA aponta para a esquerda e V aponta para a direita. Então, eu vou ter menos ρ VA. Do outro lado, o meu produto VDA vai dar positivo. Eu vou ter o mesmo ρ aqui, então mais ρ V2A2. Isso aqui é igual a zero. Beleza. Se a gente partir da hipótese de que o fluido é incompressível, então o ρ é igual para os dois, eu posso cancelar. E aí, aqui, a gente vai ter a nossa primeira equação, que V2A2 é igual a V que multiplica A. Beleza. Essa equação aqui a gente pode tirar sem fazer muita hipótese sobre o volume de controle 1. Né? Eu não preciso dizer que esse volume de controle 1 está sobre nenhuma condição especial, a não ser o regime e que o fluxo aqui, o fluido é incompressível, certo? Então, o que é esse V2A2 e o que é esse VA aqui? Ó? O produto de V com A é o fluxo volumétrico aqui desse lado. São quantos litros de água que estão entrando por esse lado aqui. E o fluxo V2A2
representa quantos litros também de água ou quantos metros cúbicos, o fluxo volumétrico, que passa aqui pela superfície 2 do volume de controle 1. Tá? Então aqui eu estou dizendo que as vazões são iguais. Mas o fato das vazões serem iguais não é suficiente para mim, porque eu preciso saber da velocidade que esse fluido entra aqui. Ó. Eu preciso da velocidade mesmo. E aí, para saber sobre a velocidade, eu preciso saber se aconteceu alguma coisa com esse fluxo aqui dentro que possa ter provocado uma mudança de área. Né? Eu preciso saber a relação entre A e A2, ou a relação entre V e V2. Aqui, o nosso problema ele não diz absolutamente nada. Ele não fala se o fluido acelerou ou desacelerou aqui dentro, porque o que acontece? Se a velocidade 2 for menor do que a velocidade V inicial, vamos dizer que o fluido desacelerou porque teve resistência do ar, por exemplo, então a área 2 tem que ser maior do que a área A, certo? Porque a vazão é a mesma, o produto de V com A tem que ser o mesmo. Então, se V2 for maior do que V, A2 é menor do que A. Se V2 é menor do que V, A2 é maior do que A. Então, a gente vai ter que fazer mais uma hipótese aqui, e é legal a gente registrar essa hipótese de que, aqui ó, vou deixar nessa caixinha aqui, e isso aqui vai ser uma hipótese. Então, no volume de controle 1, o fluido mantém a velocidade horizontal. Beleza. Se ele mantém a velocidade horizontal, o que vai acontecer aqui? Ó? Se ele mantém a velocidade horizontal, então V2 vai ser igual a V. Se V2 for igual a V, A2 vai ser igual a A. Então a gente vai ter aqui, ó, portanto, V2 é igual a V e A2 é igual a A. Beleza. Talvez de uma maneira mais simples, isso daqui é exatamente a mesma coisa que aconteceu na aula anterior, só que eu tentei mostrar para vocês com um pouco mais de rigor, fazendo mais passos na integral, e talvez ficou mais complexo. Mas é exatamente o que aconteceu aqui, é exatamente por isso que eu tenho que fazer essa hipótese, porque senão eu não vou saber a velocidade aqui do outro lado e não vou conseguir resolver o problema nunca. Beleza. Então agora que eu já consegui entender qual que é a velocidade do fluido que entra aqui, qual é a área desse fluido também, agora eu vou eu vou replicar esse volume de controle aqui e ali do outro lado para que a gente possa resolver o problema. Então aqui, ó, vamos fazer algo assim. Vai ser o meu volume de controle. Para ele ficar quadriculadinho, bonitinho. Pronto. Então aqui está meu volume de controle. Aí o que está acontecendo? Ó? Vou desenhar aqui agora o meu bloco. Às vezes eu aperto o botão errado e aí o desenho fica absolutamente péssimo. O bloco está aqui com o anteparo. Certo? E o meu fluido, a minha hipótese é que o fluido faz o seguinte. Ele entra aqui assim. Ele faz uma curvinha aqui. E sai assim. Opa. Essa é a minha hipótese. Então, meu fluido ele vai entrar aqui com uma velocidade V2 igual a V. Então, eu sei que eu tenho a velocidade V aqui.
A área, eu sei que continua sendo uma área A aqui. Aí eu vou ter uma área A2 aqui. Oh, A2 não, porque eu já usei. A3 e uma área A4. E eu vou ter duas velocidades aqui. V3 e V4. Beleza, nessas direções aqui. O que mais que eu tenho de importante nesse volume de controle aqui? Eu tenho mais uma coisa importante aqui, ó, que é uma força de superfície, certo? Essa força de superfície é a força de atrito aqui, ó. Então, se o bloco anda para a direita, essa força de superfície atua nesse bloco aqui para a esquerda. Essa é a nossa força de atrito. Ela está aqui, ó. Certo? A nossa força de atrito ela é uma força de superfície, certo? Eu tenho uma força de corpo também, que é a força peso, que vai atuar mais ou menos aqui. E beleza, aqui a gente já consegue resolver. Então aqui, ó, eu esqueci de anotar aqui, mas aqui é o nosso... Deixa eu tirar isso aqui. Volume de controle 2. Beleza. Então tá aqui o nosso volume de controle 2. Agora eu já tenho as entradas e as saídas de água aqui. O que eu vou usar aqui para resolver? Lembra que esse bloco aqui ele tem uma velocidade U, certo? E o meu volume de controle ele vai ter a mesma velocidade U aqui, ó. Porque ele acompanha o bloco. Um chat aqui. Força no anteparo? Não. No anteparo não tem. Tá? No anteparo aqui, ó, a única coisa que ele está fazendo aqui é empurrar a massa, né? O jato ele está empurrando esse bloco aqui. Então o anteparo ele está fixo no bloco, não precisa ter força nele, tá? A única coisa que vai acontecer aqui no anteparo é que a água vai bater nele. Só isso. A força de resistência ao movimento que a gente tem é essa força aqui de baixo, que é a força de atrito. Aí o que vai acontecer aqui, ó? Vão acontecer algumas coisas interessantes. A gente vai aplicar, imagina, pelo fato da gente estar trabalhando com forças aqui, a gente vai ter que aplicar o princípio da conservação da quantidade de movimento para volumes de controle em movimento retilíneo uniforme ou movimento retilíneo uniformemente variado. Beleza. O que mais? A gente vai precisar também aplicar esse princípio da conservação da quantidade de movimento na horizontal. É na horizontal que a gente vai aplicar esse princípio, né? Então, o que vai acontecer aqui, ó? Eu vou ter o princípio, então, aplicado na direção X, e quando eu aplico esse princípio, eu tenho que, e o volume de controle está se movendo, a gente tem que trabalhar com todas as velocidades aqui de entrada e saída do fluxo relativas ao volume de controle. Então, o que eu vou ter aqui, ó? Eu vou ter somatória das forças de corpo em X, porque esse aqui para mim é o sentido X, tá? Mais somatória das forças de superfície em X, menos a integral no volume de controle da aceleração em X ρ dv é igual à derivada no tempo da integral no volume de controle da velocidade relativa em X ρ dv mais, eu vou quebrar a linha aqui, integral na superfície de controle da velocidade relativa em X, sem isso, ρ
VDA. Beleza. Essa é a equação que a gente vai aplicar, ó. Então, beleza. Agora eu preciso dar uma olhada primeiro termo a termo para ver se há algo que eu posso cancelar aqui. Aqui, ó. Tem alguns cancelamentos mais fáceis, outros mais difíceis, né? Ele fala para a gente calcular a velocidade terminal. A velocidade terminal ela vai acontecer quando a aceleração for zero, tá? Mas o que vai acontecer aqui? A gente vai cancelar essa integral aqui da aceleração, mas você precisa entender que não é exatamente uma condição especial esse cancelamento. Não é porque essa aceleração ela vai ser zero por causa dos jatos que estão aqui e tudo mais. Na verdade é o contrário. Na verdade a gente vai dizer que essa aceleração é zero, né, para a gente poder calcular a velocidade terminal do bloco. É o contrário. Não é que a velocidade terminal do bloco vai ser tal que a aceleração é zero. É bem o contrário, tá? Então aqui, ó, a gente está olhando na direção x. Nunca percam isso de vista, que a gente está olhando o problema na horizontal nesse momento. Se a gente está olhando o problema na horizontal, primeiro, somatória das forças de corpo. As forças de corpo, aqui no caso, a gente só tem a gravidade. Gravidade só está na vertical. Então, força de corpo na horizontal, eu não tenho. Beleza. Somatória das forças de superfície na horizontal. Superfície na horizontal eu tenho. Até vamos fazer aqui no cantinho, ó. A força de atrito, a gente sabe que ela vale μ vezes a normal, para o caso do bloco deslizando aqui. E a normal vale o peso, que é mg. Então, ela vale μmg. Beleza. Então, aqui, a gente sabe que essa força de superfície, a única força de superfície que a gente tem aqui é essa força de atrito, e ela aponta no sentido contrário de x. Então, a gente vai ter o que aqui, ó? A gente vai ter, vou colocar de azulzinho aqui para a gente não confundir, a gente vai ter menos μmg. Beleza. A aceleração no bloco, a gente vai dizer que ela é zero, porque nós estamos calculando a velocidade terminal. E a velocidade terminal ocorre quando a aceleração é nula. Então, essa aceleração vai ser zero. Aí a gente tem esse termo aqui, ó, que ele contabiliza a variação interna ao volume de controle da quantidade de movimento. A nossa hipótese aqui é que esse volume de controle aqui está em regime, né? Então, ele não está enchendo nem está esvaziando. Mais do que isso, esse volume de controle também não acelera. Até aqui a aceleração já está zerada. Então, o que vai acontecer? Esse termo aqui vai ser zero também, porque o nosso volume de controle está em regime. E vai sobrar esse termo aqui de baixo. Esse termo aqui de baixo, ele não é muito complicado dessa vez, mas a gente tem que tomar algum cuidado para calcular ele, né? Porque o que acontece? A velocidade relativa em x. Qual é a velocidade relativa em x? É a velocidade do jato, que é v, menos a velocidade do volume de controle, que é u. Então, a gente vai ter aqui v menos u. A densidade ela está aqui, o fluido é incompressível para nós, então ela vai ficar constante, que multiplica esse produto VDA. Beleza. Esse produto VDA aqui, ele também é calculado, eu não coloquei aqui na fórmula, ele também é calculado com a velocidade relativa. Mas não é a velocidade relativa em x, é a velocidade relativa como um todo. Aqui no caso, o que a gente tem? Eu vou analisar só essa entrada aqui, porque é a única entrada onde eu tenho velocidade diferente de zero na horizontal. As duas saídas aqui, ó,
elas têm que ser analisadas por esse termo também. Só que a velocidade na horizontal dessas duas saídas aqui é zero. Então ela não vai entrar. Eu vou ficar com a velocidade aqui na horizontal. E essa velocidade aqui, ó, ela vai ser V menos U. Opa. Velocidade relativa, que multiplica a área. Só que o que acontece? Aqui o que eu tenho? Ó? O dA está para fora. Não posso esquecer do dA. Certo? Então o produto escalar VDA vai ser negativo velocidade relativa área. Então vai aparecer um sinal de negativo aqui. Velocidade relativa já está aqui. Área. Beleza. Aqui, ó. Ou seja, a gente vai ter menos μmg igual a menos ρ v menos u ao quadrado a. E o que eu estou calculando? Eu estou calculando justamente essa velocidade terminal u aqui, ó, certo? Então eu tenho que isolar essa velocidade terminal u aqui, ó. Vamos ver como é que a gente faz isso. A gente vai fazer isso assim, ó. Eu vou passar esse ρA dividindo para... Primeiro, troco o sinal dos dois lados. Passo o ρA dividindo para lá, tira a raiz quadrada. Passo o V subtraindo e troco o sinal de todo mundo. Então, eu vou ficar aqui, o meu U vai ser igual a μmg sobre ρA. Tiro a raiz de todo mundo. Passo o V subtraindo e troco o sinal. Então, essa daqui, ó, essa velocidade U aqui, vai ser a minha velocidade terminal. Isso aqui, essa expressão aqui, vamos ver se ela faz algum sentido, pessoal. Primeiro, se eu não tivesse atrito aqui, ó, se eu não tivesse atrito, qual que deveria ser a velocidade terminal do meu bloco? A velocidade terminal do meu bloco tinha que ser exatamente igual à velocidade do jato, né? Porque se eu vou empurrando o meu bloco com esse jato com velocidade v, vai chegar uma hora que, se eu não tiver nenhum atrito, nada, a velocidade do bloco vai ser igual à do jato. Nesse ponto, quando essas velocidades são iguais, o jato não consegue mais empurrar o bloco. E o bloco ele também não vai conseguir ultrapassar a velocidade do jato, vai ser sempre a mesma velocidade, né? Se ele começar a diminuir a velocidade por qualquer motivo, a velocidade v do jato vai continuar a empurrar ele até que essa velocidade se iguale de novo. Então, se meu atrito fosse zero aqui, U teria que ser igual a V. E pela análise que a gente está fazendo, U realmente vai ser igual a V. Então, faz sentido. A partir do momento que eu passo a ter atrito, a velocidade V tem que ser... Aliás, a velocidade U tem que ser menor do que V, certo? Por quê? Porque eu vou ter o atrito aqui, então esse atrito vai estar sempre freando o meu bloco e a velocidade V aqui, ela vai estar empurrando o bloco, né? O jato com velocidade V. Até onde a gente chegue no momento em que a força injetada por esse jato aqui no meu bloco seja exatamente igual, ou a energia injetada por esse jato no meu bloco seja exatamente igual à energia dissipada por essa força de atrito aqui. E quando isso acontecer, eu vou chegar na minha velocidade terminal U, né? Porque eu estou numa velocidade onde a quantidade de energia que entra é igual à quantidade de energia que sai. Beleza. É exatamente o que está acontecendo aqui embaixo. Então, essa fórmula aqui, ela faz algum sentido para a gente. Se a gente calcular, olha só, a minha velocidade V é de 20 metros por segundo. Beleza. Aí eu vou ter aqui menos a raiz quadrada de μ, que é 0,3, m, que é 30, g, que é 9,81, dividido por ρ, que é 999, que multiplica a, que é 0,005. Fechou aqui. Isso aqui deu aproximadamente 15,796 metros por segundo.
Beleza. Então, olha só, foi uma aplicação até que simples da nossa equação da conservação da quantidade de movimento aqui, com o agravante de que a gente teve que primeiro fazer algumas análises aqui, fazer algumas hipóteses para saber como é que essa água estava chegando aqui, e que a gente teve que supor que a aceleração era zero para calcular essa velocidade terminal. Se eu não faço essa suposição aqui, né, até se eu continuo calculando aqui com uma velocidade A, com uma aceleração, perdão, A qualquer, a gente teria um problema. Né? Por que eu teria um problema se eu mantivesse uma aceleração A aqui? Porque essa fórmula aqui só vale para aceleração constante, tá? Vamos até deixar aqui, ó. Só vale para aceleração constante. Se eu tivesse uma outra situação aqui, por exemplo, se eu tivesse analisando desde o começo aqui, que esse negócio ia começar a acelerar, depois ia desacelerar e tal, tudo mais, eu não poderia usar essa fórmula aqui necessariamente, porque a minha aceleração ela variaria com o tempo, né? E essa fórmula aqui ela só vale para a aceleração constante, tá? Então por isso que eu não carreguei esse termo de aceleração só para zerar lá no final, porque o resultado seria incorreto mesmo. Beleza. A gente tem que levar em conta que tem muitos termos complexos aqui para a gente calcular e às vezes esses termos complexos eles têm algumas hipóteses por trás. Não é tudo que a gente pode sair calculando assim e colocando termos aí para ter resultados. Aquela lista 7 que eu coloquei lá para vocês, essa lista aqui, ó. Tem 7 exercícios nela. Aqui, ó, a gente tem um exercício de redutor. Esse exercício de redutor aqui ele é bem simples, tá, pessoal? Aqui a gente... esse redutor aqui ele não está nem em movimento. Tá? Então, dá para ficar mais ou menos tranquilo com relação a esse exercício aqui. Ele fala o seguinte, ó. Um redutor em uma tubulação de abastecimento de combustível é mostrado na figura, né? Esse redutor aqui. O volume interno do redutor é de 0,2 metros cúbicos e a sua massa de 25 kg quando vazio. Calcule a força que as tubulações adjacentes devem exercer para manter o redutor em repouso, sabendo que o fluido é gasolina de densidade tanto e que na seção 1 a pressão é de 58,7 kPa manométrica, enquanto que na seção 2 é de 109 kPa absoluta. Vamos fazer esse daqui só para vocês verem um negócio. Tem um negócio interessante aqui para vocês verem. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Só para poder dar o print nesse exercício aqui. E tem algumas coisas interessantes aqui com relação à pressão que eu queria tratar com vocês aqui. Então, aqui a gente vai resolver o exercício da lista 7. Exercício 1. Tá aqui. Diminuir um pouquinho. Não precisa ser tão grande assim. Aqui, ó, além desses dados aqui, ó, diâmetro 0,4 metros, diâmetro 0,2 metros, redutor, pressão aqui, velocidade, ele ainda fala que esse cara aqui tem uma massa de 25 quilos. O volume interno é de 0,2 metros cúbicos, é isso?
Ele é bem grandão, tá, pessoal? 0,2 metros cúbicos são 200 litros. E a densidade da gasolina é de 720 kg por metro cúbico. Beleza. Aqui, o que eu vou fazer, ó? Vou jogar isso aqui para cá de novo. Eu preciso desenhar um volume de controle aqui para poder calcular essas forças todas aqui, ó, né? Então eu vou fazer aqui meu volume de controle no seguinte sentido. Eu quero maneira horizontal aqui, não vertical. Vou até desenhar ele aqui embaixo. Beleza. Aqui. Então aqui o que eu vou ter? Ó? Eu posso tranquilamente desenhar o meu volume de controle aqui, ó. Aqui não tem problema nenhum. Aqui tanto faz. Aqui eu preciso que seja perpendicular à superfície. E aqui meio que tanto faz também. Beleza. Então ele fala aqui, ele dá algumas coisas pra gente, né? Ele dá um diâmetro de 0,4 metros. Aqui. O diâmetro aqui embaixo é de 0,2 metros. Beleza? E ele dá algumas pressões aqui, ó, né? Ele fala que a pressão aqui, a pressão 1 aqui, é 58,7 kPa manométrica, né? Então aqui eu tenho uma pressão aqui, ó. Vou desenhar de laranjinha assim, ó. Aqui. Vou ter aqui uma pressão P1 58,4 kPa. Essa daqui é manométrica. E eu vou ter uma pressão P2 aqui, ó. De 109 kPa. E essa pressão aqui é absoluta. Então repara que eu já desenhei as pressões aqui, ó, nas fronteiras do meu volume de controle, porque elas vão representar forças de superfície, né? Depois eu vou ter a força peso, que vai representar uma força de corpo para mim. E eu vou ter também as reações aqui, ó. Eu vou ter... E as reações, elas são forças de superfície, tá, pessoal? Porque elas têm contato com o corpo aqui. Então, eu vou colocar ela aqui, por exemplo. RY e RX. Beleza. A gente tem alguns fluxos aqui. Então, eu tenho um fluxo aqui V1, 3 metros por segundo. V2, 12 metros por segundo.
Acho que os dados todos a gente capturou aqui. Vamos ver se ele fala sobre a pressão atmosférica. Vamos falar sobre pressão atmosférica aqui, ó. Certo? A gente vai assumir aqui que a pressão atmosférica é de 101,3 kPa. Beleza. Agora, de novo, por ser um problema de forças aqui, eu vou ter que aplicar nesse problema a minha equação da conservação da quantidade de movimento. Nesse caso específico, o meu volume de controle está parado. Ele não está se movimentando. Se o volume de controle está parado, eu posso aplicar aquela primeira forma da equação da conservação da quantidade de movimento. E eu vou ter que aplicar ela aqui tanto em x quanto em y. Eu vou aplicar em x primeiro. Então aqui, ó, aplicando a equação da conservação da quantidade de movimento em x, sendo que x é esse sentido aqui. Então a gente vai ter o quê? A gente vai ter somatória das forças em x, aliás, das forças de corpo em x, mais somatória das forças de superfície em x, é igual a derivada temporal da integral no volume de controle de Vx ρ dV mais a integral na superfície de controle de Vx ρ v dA. Beleza. Então vamos dar uma analisada aqui, ó. Somatória das forças de corpo em x. Força de corpo é força-peso. E força-peso só tem em y. Então, em x aqui, 0. Vou colocar assim, ó. Não há peso em x. Só para a gente lembrar aqui, ó. Somatória das forças de superfície. Força de superfície tem bastante aqui, hein? A somatória das forças de superfície em x aqui, elas vão ser o seguinte, ó. Eu tenho, repara, RY não entra porque ela está em y, só vai entrar aqui, ó, Rx, que está negativo aqui em x, então menos Rx. Aí eu tenho essa força de pressão P1 aqui, que ela é manométrica. Se ela é manométrica, eu tenho que somar com a pressão atmosférica, certo? Então aqui, ó, eu vou ter, e aqui apontando para a direita, tá? Mais P1 manométrica mais pressão atmosférica, que multiplica essa área aqui. Esta área aqui a gente vai chamar carinhosamente de área 1, enquanto essa área aqui vai ser a nossa área 2. Então eu vou ter P1 mais pressão atmosférica que multiplica a área 1, certo? Pressão vezes área vai dar força. E eu tenho essa outra força de superfície aqui que aponta para a esquerda. Então ela aponta no lado negativo, ela aponta para o negativo de x. Então, menos P2, que já é absoluta, A2. Não precisava desse parênteses aqui, mas já foi, né? Se a gente fizer as continhas, essa P2 aqui é a absoluta. Estou pensando se compensa fazer as contas agora ou só no final. Vamos deixar para o final, vai. Beleza, então forças de corpo já foi, forças de superfície já foi. Agora a gente vai ter o quê? A gente vai ter esse termo aqui, que é a derivada temporal da integral no volume de controle de V ρ dV. E aqui o volume de controle não acelera e ele também não está enchendo nem esvaziando. Portanto, esse termo aqui é zero, porque o nosso volume de controle está em regime.
e vocês vão ver isso daqui se repetindo muitas vezes. Só, pô, volume de controle em regime, volume de controle em regime. Mas vai chegar uma hora que esse volume de controle não estará em regime, hein, pessoal? E aí a gente precisa tomar um certo cuidado. Né? Aí ele vai estar enchendo ou esvaziando e a gente precisa contabilizar aqui, tá? E esse último termo aqui, como a gente tem entradas e saídas aqui, a gente tem que calcular esse termo aqui. Só para facilitar antes da gente continuar, eu tenho um termo DA para cá e eu tenho um termo DA para cá. Só para facilitar. Então o que a gente vai ter aqui, ó? Opa, preto. A integral na superfície de controle de Vx ρ v dA, ela vai ser dividida em duas partes. Uma para a área 1 e uma para a área 2. Porque são nessas duas áreas que eu tenho o fluxo de fluido. Então, para a área 1, o que vai acontecer aqui? Ó? Eu vou ter V1, né, ó, o meu Vx aqui é V1, ρ, produto VDA aqui, ó, V tá para a esquerda, DA tá, aliás, V tá para a direita, DA tá para a esquerda, certo? Então, eu vou ficar com V1A1 negativo. Vai aparecer um menos aqui, V1A1, mais, aqui, ó, Vx, para a área 2 agora, Vx vai ser V2, densidade ρ, produto VDA vai ser V2A2 positivo. Beleza. Isso aqui é a mesma coisa que menos ρ V1 ao quadrado A1 mais ρ V2 ao quadrado A2. Beleza. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir essas expressões todas aqui na minha expressão final aqui. Então, eu vou ter menos Rx mais P1 manométrica mais pressão atmosférica A1 menos P2 absoluta A2 é igual a ρ, que multiplica V2 ao quadrado A2 menos V1 ao quadrado A1. Só passar esses dois termos para o outro lado, trocar o sinal. Então, a gente vai ter Rx igual a ρ V1 ao quadrado A1 menos V2 ao quadrado A2 aqui passou para lá negativo, está com sinal positivo, mais P1 manométrica mais pressão atmosférica A1 menos P2 absoluta A2. Fazendo a continha, aqui eu vou ter ρ, que é, no caso aqui, 720, que multiplica V1 ao quadrado, que é 3 ao quadrado, que multiplica A1, A1 é π, vezes 0,4 ao quadrado dividido por 4, menos V2, que é 12 ao quadrado, que multiplica 0,2 ao quadrado vezes π dividido por 4.
Aí eu vou pegar com isso daqui, eu vou pegar isso daqui e vou somar com P1 manométrica, que é 58.700, mais 101.300, vezes π vezes 0,4 ao quadrado dividido por 4, menos P2 absoluta, que é 109.000, vezes π vezes 0,2 ao quadrado dividido por 4. Isso aqui deu para mim Rx. Vamos fazer de novo só para ver tanta conta. Aqui é menos Rx, tá certo? Aqui tá tudo certinho. Deixa eu só ver se eu não errei nenhuma passagem aqui, ó. Aqui eu vou trocar de sinal. Aqui acho que tá certo. Então vamos de novo. Rho 720. V1 ao quadrado, 3 ao quadrado. Dois ao quadrado. Aqui deu esse primeiro termo aqui, ó, deu menos 2.442,9. Vamos calcular esses outros termos aqui, ó, mais P1 manométrica, que é 58.700, mais 101.300, vezes a área 1, que é π vezes 0,4 ao quadrado dividido por 4. Isso aqui deu mais 20.106,2. Menos P2, que é 109.000, vezes A2. Isso aqui deu 3.424,3. Então, meu Rx deu 20.106,2 menos 2.442,9 menos 3.424,3. Isso aqui deu aproximadamente 14.239 newtons ou 14,24 kilonewtons. Beleza. Isso na horizontal. Na vertical, a gente tem que continuar aplicando o mesmo princípio, só que as coisas vão mudar um pouco de figura. Porque olha só, quer ver? Vamos copiar esse cara aqui. Aqui a gente podia, talvez, até fazer de uma maneira muito mais simples, mas eu quero mostrar para vocês que dá para fazer de qualquer forma. Copia.
Então aqui só para constar, lista 7, exercício 1, continuação. Agora eu vou aplicar, aqui ó, aplicando a equação da conservação da quantidade de movimento em y. Beleza? Quando eu aplicar isso daqui em y, o que vai acontecer? Ó? A gente vai ter aqui somatória das forças de corpo em y mais somatória das forças de superfície em y é igual à derivada temporal da integral do volume de controle de Vy ρ dv mais integral na superfície de controle de Vy ρ v dA. Beleza. O que vai acontecer aqui, ó? Somatória das forças de corpo em y. Beleza. Que força de corpo que eu tenho em y aqui? Eu tenho a força-peso, certo? Então, somatória das forças de corpo em y. A força-peso eram os 25 kg aqui. Inclusive, tem que botar o y para cima aqui, né? A força-peso eram os 25 kg aqui desse cara aqui, mais os 200 litros de combustível que estavam aqui dentro. Né? Tudo isso sob a ação da gravidade. Então, essa força-peso é igual a 25 mais 200, ou 0,2 metros cúbicos no caso, né? Vezes 720 kg por metro cúbico, multiplicado pela aceleração da gravidade, que é 9,81 metros por segundo ao quadrado, e para baixo, que o y está para cima. Então, isso aqui é negativo. Então, as forças de corpo em y aqui vão dar 25 mais 720 vezes 0,2, dá 169, vezes 9,81, dá 1.657,89. Então, menos 1.657,89 newtons. Beleza. Somatória das forças de superfície em y. Vai ser o seguinte. Eu vou ter RY positivo. E mais nada. Acabou. Variação da quantidade de movimento dentro do volume de controle. Quanto que vai valer essa variação da quantidade de movimento? Zero. Por quê? Porque o meu volume de controle não acelera, nem desacelera, nem enche e nem esvazia. Então isso daqui vai ser zero, porque o meu volume de controle está em regime. E aqui, ó, integral na superfície de controle de Vy ρ VdA. Em nenhuma superfície de controle aqui eu tenho fluxo em y, eu só tenho fluxo em x aqui, ó. Então, essa integral aqui, neste raro exercício, também é zero, porque não há fluxo em y. Então, aplicar essa equação aqui, o que a gente vai ter? A gente vai ter menos 1.657,89 mais RY igual a zero. Portanto, RY é igual a 1.657,89 newtons ou 1,66 kilonewtons aproximadamente. Beleza.
Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Se você chegou até aqui e gostou do conteúdo, considere se inscrever no canal, deixe seu like, deixe suas dúvidas aí nos comentários e compartilhe esse vídeo com o máximo de amigos possíveis, porque isso me ajuda muito a fortalecer esse canal, tá bom? Muito obrigado, galera, e até o próximo vídeo.